Olá, pessoal! Mais um domingo com o Livro dos Médiuns e hoje Marco traz para a gente a nossa aula 25. Marco, Atma Namastê. Atma Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Vamos colocar aqui a minha apresentação. Ok? Todos vendo minha tela? Certo? Sim, sim. Ok. Perfeito, Marco. Nós, então, hoje estaremos falando sobre o capítulo 19. É um capítulo curto. É bem curtinho ele, são 2 questões só, mas é sempre importante, né, a gente abordar conforme a visão de Kardec, mais as nossas cooperações, vamos dizer assim. Então, nós vamos falar do papel dos médios nas comunicações espíritas. Apesar de nós já termos falado sobre isso, Kardec falou sobre isso em capítulos anteriores, ele tem um capítulo específico para poder falar disso, algumas dicas importantes. Vamos lá. Bom, então a gente vai, hoje não tem reflexão, vamos direto para o que Kardec nos ensina. Vamos ver, então, a orientação dos espíritos que foram passadas para Kardec nas perguntas 223, 224 e 225. Vamos lá. O médium em trabalho pode ficar cansado, sim, devido às alterações fisiológicas produzidas pelo estado de transe mediúnico, necessitando recuperar-se e descansar após o trabalho. A gente viu isso na aula passada e eu agora acrescento, né, a necessidade de beber água. Água, né, a ciência ainda não sabe, mas nós sabemos, né, pela ciência espírita, que a água ela gravitaciona fluido vital, ok? Então, a água é muito importante para a recuperação do médium após o transe mediúnico, ok? O médium em desdobramento, durante um trabalho mediúnico, caracteriza o estado anímico, podendo se valer do próprio corpo físico para se comunicar, com muito mais possibilidades por ter tido acesso ao seu campo mental. Então, repara, em estado anímico, né? Ou seja, você desdobra e usa o seu próprio corpo como médium, tá? Isso é muito comum, por exemplo, na Umbanda. Tá? Na Umbanda, eu canso, às vezes, de estar nesse estado, em estado anímico. Porém, qual é a grande vantagem? Você tem acesso a todo o seu acervo no campo mental. Você acessa com muito mais facilidade do que se estivesse no próprio corpo físico, ou seja, em vigília, tá certo? Então, Kardec chama a atenção que esse estado anímico pode ser, sim, vantajoso para um trabalho mediúnico. Então, vamos acabar com aquela quase que uma balela, né, dizendo assim, isso aí é animismo puro. Tá? Tem gente que fala isso. E o animismo não é ruim. Tá? É isso que Kardec chama a nossa atenção. O estudo e a meditação são fundamentais para nos tornarmos bons medianeiros. O estudo por quê? Porque o médium se utiliza do conhecimento que está na nossa mente. E a meditação traz o conceito de oportunizar o acalmar não só da mente, mas também do corpo todo. A meditação tem essa característica, né, de gerar, né, uma proteína no cérebro, e essa proteína cai no sangue e acalma todas as nossas células. Ela tem uma mensagem, né, quando é produzida no cérebro, e ela, caindo na corrente sanguínea, se aloja no núcleo das células e transmite essa paz. Então, é muito importante estar em estado de transe produzido, por exemplo, por uma meditação e ainda melhor, tendo estudo para que o espírito possa se valer dessas informações que estão no cérebro do médium, ok?
Na comunicação de um espírito, o médium funciona como um intérprete. Quem diz isso com muita propriedade, já falei para vocês, é Haroldo Dutra. Tá? Então, é como se o espírito falasse para nós, na nossa mente, e você interpreta o que ele acabou de falar e escreve. Isso no caso da psicografia. Tá? Mas isso também funciona para o caso, por exemplo, do médium que é audiente, que ouve o espírito falar dentro da mente, tá? É uma espécie de sintonia, né, fina com o espírito, e ele vai como se fosse traduzir aquilo que lhe foi passado. Repara, se ele não tiver a informação necessária que o espírito quer passar, ele não vai ter palavras para poder expressar. Então ele acaba distorcendo. Por isso que Emmanuel dizia para Chico, né? Que ele devia sempre estar o quê? Em disciplina, e a disciplina envolvia também o estudo. Tá? Em outras passagens, o Chico tem uma passagem interessante que ele fala assim, esse negócio de dizer que médium nasce pronto, eu não acredito, porque o Emmanuel só vive mandando eu estudar o tempo todo. Né? Isso foi falado, né? Emmanuel falou para Chico, quando ele ainda era rapazinho, ele não era ainda, né, o Chico famoso, com quase 500 livros, né, que a gente conhece. Né? A palavra que sai da boca do médium é a vestimenta do pensamento que o espírito comunicante quer passar. Porém, é necessário que a matéria-prima esteja no cérebro do médium. Olha aí o que a gente falou. Tá? Kardec chama atenção para isso. Os espíritos procuram intérpretes, ou seja, médiuns, que possam expressar seus pensamentos em uma relação de afinidade e simpatia. Tá? Atualmente, você não vai encontrar um espírito extremamente letrado e com nível de instrução altíssima, tá? Que fala coisas científicas, se o médium não tiver essa informação no seu cérebro. Tá? Então, cada vez, como eu já falei para vocês, é mais raro principalmente a incorporação, né, onde há o conceito de inconsciente. Então, nada mais é inconsciente em relação à mediunidade. Tá? Você conhece algum médico que fala assim, eu sou totalmente inconsciente, está mentindo. Tá? Os espíritos nos alertam que cada vez mais a mediunidade é de parceria. E a parceria obrigatoriamente exige a reforma íntima por parte do médium e as informações que ele adquiriu e colocou na sua mente através do estudo. Tá certo? Então, fica a dica aí. Na mediunidade intuitiva e ou inspirada, para que haja comunicação inteligente, é necessário ter um medianeiro inteligente. Olha aí, cada novo ensinamento de Kardec vem corroborando, né, o que ele falou no item anterior. Porém, a mediunidade propriamente dita é independente da inteligência e ou da moralidade do médium. Então, repara, a pessoa pode ser médium só de trevoso. Tá? A pessoa pode ser médium de espírito brincalhão. Mediunidade não é nenhuma coisa santa. Tá? Mediunidade é uma coisa natural, ela é orgânica. Nós já vimos sobre isso. Tá? Agora, você será assistido por bons espíritos, você precisa ter, sim, né, um nível de não só de inteligência, mas também de moralidade. Tá? Isso não significa dizer que o médium que não tem moralidade não é médium. Não, ele é médium. Só que vai assistir quem? Trevosos. Tá certo? Então, fica a dica aí. Em uma comunicação mediúnica, o médium jamais é absolutamente passivo. O mesmo torna-se receptivo. Então, já naquela época, Kardec falava isso aqui. Tá? Então, hoje, eu te diria que é 0,1% dos médios que são passivos, ou seja, que são inconscientes, e o espírito é que faz o trabalho todo. Tá? Isso foi no passado. Tá?
Hoje, a receptividade é dar oportunidade e acesso, né, às coisas necessárias que o espírito precisa para fazer o trabalho em conjunto. Ok? Aí, no item 223, itens 15 e 16, Kardec nos ensina o seguinte: o espírito, em se dirigindo ao espírito encarnado, ou seja, desencarnado se dirigindo para nós encarnados, tá? Não lhe fala nem em francês, nem em inglês, mas na língua universal, que é a do pensamento, para traduzir as suas ideias em uma linguagem articulada, transmissível, toma suas palavras no vocabulário do médium. Na comunicação mediúnica, os espíritos preferem se servir de uma língua familiar ao médium, porque ela lhe apresenta menos dificuldade material, né, materiais para vencer. Tá? Você não vai encontrar, por exemplo, hoje em dia, um médium como Chico Xavier, né, que recebia comunicação e conseguia transmitir integralmente a comunicação em francês, em inglês, em hebraico, tá? Então, Chico tinha esse dom, né, de moralidade que lhe dava um aspecto evolutivo muito alto, tá? É difícil a gente encontrar isso hoje em dia. Eu te diria que é quase que impossível, tá certo? Depois, então, da morte de Divaldo, aí é que fica mais difícil ainda, né? Ainda temos médios bons, é claro, tá? Mas nenhum chega perto ao que foi Chico Xavier e ao que foi Divaldo Franco, ok? Os espíritos preferem trabalhar com os médios que lhes apresentem menos obstáculos físicos, intelectuais e morais. Olha aí, ó, Kardec repetindo, né, que, na realidade, o conceito de afinidade é identificação. Se o espírito se identifica, falando assim, poxa, eu não vou ter nenhum tipo de obstáculo, essa pessoa tem o conhecimento que eu preciso passar, ela tem uma moralidade boa, tá? Então, os espíritos acabam escolhendo aquelas pessoas para fazer a comunicação, tá certo? No item 20 e 21, tá? Kardec nos ensina o seguinte, né? Nos passa o que a espiritualidade lhe passou. A poesia, o desenho e a música são também maneiras de expressar o pensamento. Os espíritos se servem de instrumento que lhes ofereçam maior facilidade. Eu até dei um exemplo para vocês de uma música brasileira, todo mundo deve conhecer, que eu acredito, sim, que, na realidade, o Gilberto Gil estava ali com, vamos dizer assim, um espírito bem evoluído para passar aquela música. Se eu quiser falar com Deus, tenho que calar a voz, e por aí vai, né? Então, a letra desta música é praticamente uma verdadeira oração para quem quer realmente escutar a palavra do Pai, tá certo? Então, é um bom exemplo aí para vocês entenderem, né, esses itens 20 e 21 que Kardec nos ensina. Um bom obreiro não gosta de se servir de mais ferramentas, ou seja, um trabalhador espírita, tá? Ele é um trabalhador, tá? Ele não vai pegar uma ferramenta, ou seja, um médio ruim. Então, isso não serve só para a mesa mediúnica ou para qualquer tipo de trabalho num centro espírita. Serve também, por exemplo, para um terreiro de Umbanda. Tá? Eu já falei para vocês que na Umbanda ainda existem muitas distorções onde os médiuns, não sabendo interpretar a vibração da entidade, ou seja, do espírito, eles acabam fazendo coisas que eles viram alguém fazer, né? Por exemplo, Exu vir completamente curvado, com as mãos para baixo, principalmente se for da falange caveira. Tá? E, na realidade, eu te digo de experiência própria. Né? Eu trabalho com Exu caveira, tá? E eu não fico
me torcendo minha mão, tá? Nem falo, eu falo normal, tá? Por quê? Porque esse Exu, na realidade, ele foi, né, ele é um trabalhador do Cristo trabalhando num umbral profundo. Ele é um espírito como qualquer outro. E, normalmente, ele já teve muitas outras encarnações. Tá? Ele está ali trabalhando como Exu para poder, vamos dizer, acelerar o seu processo de desenvolvimento. Porque não é porque é uma entidade que não está em desenvolvimento. O progresso é para todos. Tá certo? Então, isso cabe muito mais, talvez, para o médium de Umbanda do que o médium espírita, né? Que, por muitas vezes, acaba ignorando isso aqui, mas é bom lembrar, porque a necessidade de estudar e se moralizar sempre vai afinizar a você mais possibilidade de espíritos melhores, tá certo? E o que a gente quer é trabalhar com espíritos que tragam coisas construtivas. No item 224, né, do Livro dos Médiuns, a gente aprende lá o seguinte: na escolha dos médiuns, os espíritos declaram: nossa causa não necessita daqueles que têm bastante orgulho para se crerem indispensáveis. Primeiro, começais por vos submeter. Não é normal que o escolar imponha a sua vontade ao mestre. Então, são aqueles, normalmente, médios iniciantes que se acham privilegiados por estar no desenvolvimento mediúnico, né? E muito orgulhosos, e acham que todas as mensagens que vêm através dele, ou que vão chegar através dele, vão ser de espíritos superiores. Então, os espíritos chamam a atenção daqueles que não gostam, eles não procuram esse tipo de médium, que se acha indispensável, que se acha o bam-bam-bam, tá? Então, eles deixam claro, primeiro você tem que se submeter, ou seja, tem que dar passividade, e para isso, como eu já falei e retorno a falar, você tem que estar em trabalho de reforma íntima e estudando sempre. Aí sim, você vai ser um bom medianeiro, ok? Vejamos a seguir as orientações de Erasto e Timóteo, tá? No item 225. Quando encontramos num médium o cérebro enriquecido de conhecimentos adquiridos em sua vida atual e seu espírito rico de conhecimentos anteriores latentes, próprios para facilitar nossas comunicações, dele nos servimos, de preferência, porque com ele o fenômeno da comunicação nos é muito mais fácil. Então está aqui o depoimento de Erasto, nesse caso aqui foi Erasto que falou, tá? Então a gente tem sempre que refletir sobre isso, tá? A necessidade de ter o conhecimento para que o espírito possa se utilizar. Quando eu falo isso, alguém poderia perguntar assim: Marco, mas o espírito não tem o conhecimento? Tem, mas ele vai ter dificuldade de falar para uma pessoa, tá? De dar essa mensagem para uma pessoa que não tem aquilo no cérebro dela. Começou a entender? É como se eu falasse, por exemplo, em grego para uma pessoa que não sabe absolutamente nada de grego. Ela não vai interpretar corretamente o que eu estou querendo falar. Então, é mais ou menos o que acontece. Então, os espíritos acabam escolhendo, sim, os médios de acordo com o conhecimento que tem, tá? Em vida atual e em vida passada, porque vida passada ele pode acessar o seu campo mental, ele pode acessar e polarizar esse estímulo de memória para a atual encarnação, tá? Eles têm essa possibilidade. Então, se houver esse conhecimento em vidas passadas, tá? Eles polarizam isso para a atual vida e aquilo vem naturalmente, tá? Eu cansei de estar em trabalho e, de repente, começar a falar coisas que eu não lembrava que eu tinha estudado, ou não lembrava de como eu consegui aquele tipo de informação, e a informação veio. Depois eu pensei, né, sobre o que Erasto falou e acreditei que era alguma informação de vidas passadas, né,
que eu tenho certeza que não é a primeira vez que eu sou espírita. Eu já fui espírita em encarnações passadas. Então, é bem provável que esse conhecimento estivesse lá. E, na hora que eu estava trabalhando, né, e foi numa mesa mediúnica, até não foi no terreiro de Umbanda, eu tive essa possibilidade de falar coisas que nem eu mesmo sabia, tá? Conscientemente nessa encarnação. Então, fica a dica aí. Outra dica, tá? Com um médium cuja inteligência atual ou anterior se encontra desenvolvida, nosso pensamento se comunica instantaneamente, de espírito para espírito. Encontramos no cérebro do médium os elementos próprios para darem ao nosso pensamento a vestimenta da palavra correspondente a este pensamento. Como a gente viu no slide anterior, né, o que o médium faz é como se fosse dar roupa, né, para o pensamento do médium. Obviamente, tem médiuns que gostam de florear, tá? E outros que são extremamente rigorosos em passar exatamente o pensamento do espírito, né? Como Chico fazia. Então, se você me perguntar, evite florear, vá direto, passe a mensagem, porque os espíritos, quando eles dão comunicações, né, sendo bons espíritos, eles não ficam floreando, não ficam dando voltas e aludindo coisas, tá? Para você estabelecer uma metáfora, uma alegoria. Não, eles vão direto ao assunto. Tá? Então, o médium, tendo a informação, eles se utilizam e esperam que o médium transmita a informação do jeito que lhe chegou. Tá certo? Então, fica mais uma dica aí para gente. Na comunicação mediúnica, o que é comunicado pelos espíritos sempre levam um selo de forma e de cor pessoal desse médium. Mas o que leva esse selo? Selo de moralidade e selo de cognição, tá certo? Esse é o selo a qual, eu acho que é Timóteo que fala aqui, tá? Então, esse selo é o formato como a comunicação sai, tá? Isso leva exatamente. Então, por exemplo, quando você vai num local e o médium se utiliza de palavras chulas, palavras de baixo calão, tá? Você vê que, né, existe uma afinidade ali entre o que está sendo produzido, né, através de palavras pelo médium, com aquele espírito. Então, por isso eles preferem, sim, os espíritos que estudam, os espíritos que estão em reforma íntima, que estão atentos aos seus defeitos morais, como orgulho, egoísmo, tá? É sempre a preferência da espiritualidade, principalmente a espiritualidade boa, tá certo? Ainda os espíritos falando, nós somos como as luzes que clareiam certos pontos de vista morais, filosóficos e internos, através de médiuns azuis, verdes ou vermelhos. Tá? Ele aqui fez uma analogia, né? Como se fosse diferente os médiuns, né? Como são as cores. Né? Só para te lembrar, cor não existe, tá? Cor é um padrão vibracional, é um tipo de vibração que os nossos olhos, não entendendo a vibração, eles produzem o que nós chamamos de cor. Mas a cor, por si só, ela não existe, principalmente no mundo espiritual. Poxa, Marco, me dá um exemplo. Por exemplo, a luz branca, ela tem um padrão vibracional que ela tem muita, vamos dizer assim, oscilação. Então, ela queima, por exemplo, ectoplasma. É por isso que nas salas de cura você vai encontrar uma luzinha fraquinha azulzinha ou uma luz fraquinha vermelha. Tá? A vermelha é a luz com menor espectro de vibração. Tá? E a branca é a mais alta. Tá? Então, o que o espírito fez aqui foi uma analogia para mostrar que existem tipos diferentes de médium porque vibram de forma diferente. Uma analogia bem inteligente, tá certo? Então, de tal sorte que nossos raios luminosos, obrigados a passarem através de vidros mais ou menos talhados,
mais ou menos transparente. Né? Você repara a inteligência desse espírito, fazer essa outra analogia, tá? É como se ele emitisse luz, tá? Só que a luz, para chegar, por exemplo, no plano terrestre, no plano material, ela vai passar por um vidro, que é o médium, tá? Esse vidro, se estiver opaco, tá? Ou seja, se ele tiver com defeitos morais, né? Com relações, vamos dizer assim, não propícias à transparência, vão acabar sendo, a luz vai ficar sendo embotada, tá? Então, repara a inteligência desse espírito para fazer esse tipo de afirmação, ok? Quando somos obrigados a nos servir de médios pouco avançados, nosso trabalho se torna bem mais longo, bem mais penoso, porque somos obrigados a recorrer a formas incompletas, o que nos é uma complicação, porque, então, somos forçados a decompor nossos pensamentos e de proceder palavra por palavra, letra por letra, o que é um aborrecimento e uma fadiga para nós, e um entrave real à prontidão e ao desenvolvimento de nossas manifestações. Então, repare como o espírito consegue passar essa dificuldade quando ele não encontra um cérebro preparado, um cérebro que tem as informações que eles necessitam para utilizar. Então, fica a dica, se você quiser ser um bom medianeiro, estude sempre, estude tudo que possa ser de valia para os espíritos que querem dar comunicação através de você. Por isso, ficamos felizes ao encontrarmos médios bem apropriados, bem aparelhados, munidos de materiais prontos para funcionar. Tá? Olha aí, que coisa bonita, né? O espírito falar para que a gente tenha essa consciência da necessidade de trabalharmos a nossa transformação moral e termos, sim, possibilidade de ofertar, tá, ao espírito essa leva de informações que eles se utilizam, tá certo? Então, fica a dica aí, né, que você não pode nunca acreditar que sabe tudo, porque pode ter certeza, a maioria das vezes, ele sabe bem mais do que nós, tá certo? Porém, precisam da informação no nosso cérebro, por quê? Porque senão nós não vamos falar. Né? Se a informação não está no teu cérebro, por mais que ele tente falar, como ele disse aqui, né, palavra por palavra, só faltou, né, até disse, né, letra por letra, fica muito difícil. Então ele prefere o seguinte: poxa, eu vou procurar outro médium que tenha essa informação para eu poder passar isso de forma coesa, de forma inteira, completa. Tá? Então fica a dica aí. Por essas razões, nos dirigimos de preferência às classes esclarecidas e instruídas, espírito falando, para a divulgação do espiritismo e o desenvolvimento das faculdades medianímicas. Tá? É só lembrar, quando os espíritos começam a acessar Kardec, quem é Kardec? Quem era Kardec? Para pensar, né? Para quem ainda não leu, eu recomendo ler As Vidas de Kardec, As Vidas Passadas de Kardec, uma psicografia de Carlos Bacelli. Você vai entender, né, que Kardec estava na mesma época que Jesus, tá, habitando o planeta Terra, como João Evangelista, que era chamado de o apóstolo amado. Tá? É o mesmo espírito que posteriormente vem como Francisco de Assis, que posteriormente vem como Kardec, e na última encarnação nós o conhecemos como Chico Xavier. É o mesmo espírito, um espírito extremamente preparado, muito desenvolvido, tá? E é um exemplo para todos nós. Agimos, continuam os espíritos falando, sobre o cérebro, sobre os arquivos do médium, e juntamos nossos materiais com os elementos que ele nos fornece. Eu acho que, né, essa aula, como eu falei para vocês, é curtinha, mas fica muito claro que o papel do médium,
nas comunicações espíritas, sejam elas através da psicografia, falando, simplesmente ouvindo, né? Posteriormente agindo por inspiração de algum espírito, precisa sempre da participação do médium. Tá? Essa é a grande lição que os espíritos nos passam através de Kardec. Tá certo? Vejamos o que Erasto nos orienta sobre a necessidade da meditação. Só para lembrar vocês, a meditação ela tem a possibilidade de acionar o nosso sushumna, que é o talo energético que adentra logo abaixo do bulbo cerebral, né? Quando começa a medula espinhal. A nade principal nossa, o sushumna, ela se encontra exatamente enterrada dentro da medula espinhal. E quando ela está enterrada dentro da medula espinhal, e na meditação, o que acontece? Você recebe fluidos que adentram por dentro do chakra coronário e vão exatamente aqui por trás adentrar o sushumna. E o sushumna alimenta todos os talos energéticos de todos os chakras. Por isso que numa meditação, você vê exatamente esse desenho que está aqui. Ó. Todos os chakras são alimentados por essa energia quando você está em meditação. Muita gente fala assim, poxa, mas eu tenho que ser oriental? Não, mas é bom você ter algum conhecimento oriental, tá? Para quem acredita que isso realmente é necessário, eu recomendo assistir a aula do curso Conhecimento Sagrado, quando eu falo do hinduísmo, tá? Porque lá nessa aula você vai entender que, né, quando se faz o mudra é essa posição que está aqui, ó. Isso aqui é como se fosse um formato de canalização energética. Então não é à toa que os orientais, né, principalmente os hindus, os budistas, fazem esse mudra para canalizar a energia. Marco, me dá um exemplo para eu entender. Por exemplo, se eu tenho uma torneira, tá? Aí eu simplesmente afunilo, eu aperto aquela torneira de tal maneira que sai um jato bem fininho, tá? Eu estou dando um novo formato para aquela água, não é isso? O mudra é a mesma coisa, ele dá um formato, principalmente o mudra, esse mudra aqui, que envolve, ou seja, ele participa de todo o seu campo áurico. Todo o seu campo áurico fica envolvido, né, por esta energia, através da meditação, onde você atrai, você gravitaciona fluidos benéficos para todos os teus chakras, e ele envolve todo o teu campo áurico. É como se ele fizesse uma espécie de... quando eu chamo de cachorro correndo atrás do rabo, né, que ele fica rodando, essa energia ela fica circundando o campo áurico do médium, tá? Quando ele está nessa posição aqui, exatamente, né? Que está na posição de lótus, né? Para a pessoa que é mais velha, é mais difícil fazer essa posição, não precisa. Pode deixar a perna um pouquinho entreaberta, não precisa cruzar desta maneira, né? Como está aqui na posição de lótus, mas o mudra é importante. É importante você entender que a meditação, além de acalmar você, ela gera uma quantidade de energia benéfica para o corpo sutil e para o corpo físico, além de oportunizar exatamente o que você está precisando, que é a comunicação com a espiritualidade. Então, vamos ver o que Erasto fala, né? Eu apenas complementei com essa informação, né, e essa imagem. Vamos ver o que Erasto fala. Vosso cérebro está frequentemente em uma desordem emaranhada, e nos é bastante penoso, quanto difícil, nos movermos no labirinto dos vossos pensamentos. Marco, por que ele fala isso? Porque o cérebro de qualquer pessoa, normalmente, ele está exatamente na vibração que a gente chama de beta. Tá? A beta é mais ou menos entre 13, 14 até 21 Hz por segundo. Tá? Isso é muita agitação. A meditação faz com que, né, produzindo proteínas no cérebro, caindo na corrente sanguínea,
com a informação de acalmar, você se acalma e baixa a frequência Hertz do cérebro, tá? De repente não vai chegar, né, em ômega, por exemplo, né, de 0 a 4. Não, mas chega em alfa, tá? Alfa é abaixo de beta e é exatamente aquela frequência necessária para que os espíritos possam se aproximar, possam ter afinidade para o trabalho, tá certo? Então fica a dica aí que você deve sim, tá, aprender a meditar e principalmente a respirar, que é outra coisa que eu chamo a atenção, porque junto com a meditação, não é só a meditação, tá? Mas principalmente também a respiração. A maioria das pessoas não sabe respirar. Eu costumo dizer o seguinte, na yoga tem uma respiração muito básica, bem básica mesmo, tá? Que é o padrão 1-2. Você inspira, prende um pouco, tá, o ar, né, onde você inspirou, ou seja, faz retenção de pulmão cheio, e expira no dobro do tempo que você inspirou. Tá? Então, por exemplo, se eu contei até 5 inspirando, eu conto até 10 expirando e faz a retenção de pulmão vazio. Tá? Isso é uma das respirações. Existe uma outra respiração, por exemplo, na yoga que eu pratico atualmente em São Paulo, chamado Ashtanga, tá? Ela tem um padrão de respiração diferente, tá? Onde você inspira e você não precisa aprender, tá? Você inspira profundamente, como se o ar subisse e ele ativasse as suas carótidas. E quando você expirar, você expira também lentamente, tá? E até esvaziar completamente o pulmão, e você vai começar a sentir uma quentura, principalmente nas carótidas, tá certo? Tá? Essa respiração, principalmente da yoga Ashtanga, também serve para o trabalho mediúnico, ou seja, para o transe mediúnico. Tanto um quanto o outro, eu dei apenas 2 exemplos, poderia dar muitos, né, outros, mas eles são importantes. Outra coisa importante é o Nadishodana, tá? Aquele onde você, por exemplo, você, né, faz o mudra normal de fazer a respiração, é você botar esses 2 dedos aqui, ó, para baixo, colado, esses 2 ficam esticados, e esse outro dedinho fica assim, nessa posição, ó, tá? Então você, por exemplo, inspira aqui, ó, desse lado, tampa e expira, tá? Também pode ser o contrário, tá? Você pode começar aqui expirando, aí troca, inspira para o outro lado. Então, na Dishodana também é outro tipo de respiração muito importante, e o médio já está na época de começar a saber sobre essas coisas. Coisas antiquíssimas, tá? E fica claro, né, a mensagem, tanto no Livro dos Espíritos quanto no Livro dos Médiuns, que os Espíritos dizem que eles não perdem tempo de ensinar para nós o que nós podemos adquirir por nossa própria cognição. Essas informações estão todas aí. Poxa, Marco, eu queria saber mais. Quer saber mais? Vai lá no site do GRESG e procura o curso de Conhecimento Sagrado. Tá? Nós damos 2 aulas sobre o budismo, 2 aulas sobre o hinduísmo, tá? Onde você aprende tudo isso. Tá? O curso de Reforma Íntima, eu também citei e expliquei como a respiração é importante. Então fica a dica aí para o médico que ainda não pratica com uma certa disciplina a meditação e a respiração, que ele deve fazer isso para melhorar o relacionamento com a espiritualidade maior, ok? Então fica a dica aí, meus irmãos. Eu só tenho a agradecer, a aula, como eu falei para vocês, era bem mais curtinha, porém com muitas informações que a espiritualidade nos traz de bastante relevância, ok? Nossa bibliografia sempre é a básica, o Livro dos Médiuns, o qual estudamos, e sempre acrescentamos informações da ciência espiritual, né? E outros livros utilizados, né? Por exemplo, a cada aula, tá? Então, livros científicos, livros do esoterismo, tá? Todos são livros
importantes. Então, meus queridos, Atma Namastê, bom domingo para vocês e que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês e em vossos lares. Um abraço. Até domingo que vem.